você quer contar, isso vale pra sua história, isso vale pros seus personagens, isso vale pra várias coisas. Quando você pensa no seu personagem da primeira vez, você tá vendo isso daqui. É só esse pedaço. Certo, é essa linha do tempo. É a hora que o personagem, por exemplo, se eu for pensar no meu personagem, é a hora que o Doug resolve ir pra Tailândia. É só isso. Eu conto a história dele na Tailândia. Esse é o pedaço. Mas eu tenho que lembrar que antes dele ir pra Tailândia, ele sofria assédio no restaurante onde ele trabalhava. Ele vinha de anos sofrendo assédio no restaurante onde ele trabalhava. Ah, eu tenho que lembrar também que antes disso, ele perdeu a mãe. Antes disso ainda, ou no meio tempo, na verdade, antes ele perdeu a mãe. Mas no meio tempo, quando ele perdeu a mãe, o irmão dele mais velho, que era pra assumir o restaurante, não assumiu. Deixando ele como o irmão do meio com essa responsabilidade. Além disso, eu tenho que lembrar que ele já nunca teve uma vida tranquila com o pai dele. E eu tenho que lembrar também que na infância dele, ele foi extremamente cobrado pelo pai dele, mas em contrapartida, ele tinha a mãe dele ali pra dar um equilíbrio. Quando ele perdeu a mãe, esse equilíbrio se esvaiu, né? Eu tenho que lembrar que ele teve, sim, até uma infância feliz com a mãe dele. Ele não tinha muitos momentos com o pai, porque era um pai que ficava muito presente para o restaurante, para outras coisas, mas menos para a família. Você entende que, do ponto de eu estou com o Doug mostrando ele indo para a Tailândia, eu tenho uma linha do tempo da vida desse personagem que eu não posso ignorar, porque isso reflete diretamente em quem ele é. A explicação que eu dei no Instagram fala sobre trama, mas se reflete aqui também. Você sempre tem que entender que seu personagem, ele tem uma linha do tempo. Ele não faz só aquilo que você... Ele não existe, ele não começou a existir a partir do momento que você teve a ideia dele. Você tem que entender que ele teve um passado e que provavelmente ele pode ter um futuro, dependendo do desfecho que você quer dar pro seu personagem. Porque se você matar ele, aí ele não vai ter mais um futuro. Mas pode ser que ele tenha um futuro. E pode ser que talvez você pense nesse futuro, não pra escrever ou pra mostrar pro seu leitor, mas pra você entender que talvez algumas atitudes dele vai levar ele a ter aquele futuro. Mas o passado não pode ser ignorado de jeito nenhum. Não, você não precisa necessariamente contar todo esse passado. Se você pega a história de Doug, eu não conto todo esse passado dele. Eu conto, assim, por alto. Eu digo que o irmão dele tá em outro lugar. Eu falo sobre algumas lembranças que ele tem com a mãe. Mas eu sei desse passado, principalmente, porque eu posso até mostrar pra você um Doug assim. O Doug, o carinha legal, que tá com ansiedade, indo pra Tailândia se redescobrir. Mas eu enxergo o Doug assim, com várias camadas. E eu posso ir mostrando aos poucos essas camadas que o meu personagem tem pra você. Propaganda do correio. Entendeu? Então, é isso que o passado reflete no seu personagem. Muita gente fica com medo de criar passados clichês. Independe. Porque assim, a gente tem poucos tipos de oscilações, digamos assim. A gente pode ter um passado normal, um passado triste e um passado feliz. Não importa se o seu passado é triste. São as nuances de como ele é triste que vai impactar aquele seu personagem. Por exemplo, eu tenho uma personagem que ela tem um passado triste por um momento, que é o suficiente para impactar completamente a personalidade dela, quem ela é hoje, as atitudes que ela toma como tirana no universo dela. Eu amo essa personagem de paixão. E como ela vai tomar certas atitudes e se desdobrar de certos traumas e gatilhos ao longo da história. Tudo bem, pode ser clichê, o vilão com um passado triste, mas ainda assim ela não se... Depois ela não se quebra por conta do passado, tem todo um negócio, enfim. Mas eu vou fazer... Aí eu volto ao clichê. Mas aí passado triste, personagem triste... E aí depois, o vilão com passado triste, por isso que ele é vilão. Não, às vezes o vilão ele pode simplesmente ter gostado de ser um vilão. Ele, sei lá, ele simplesmente viu que aquilo dali era legal, ou ele tem... sim, tem gente que, né, pode ter um vilão que ele é vilão porque ele é vilão, e ponto final. Eu ia falar outra coisa aqui, mas deixa pra outro momento. Ia tocar numa polêmica aqui, mas deixa quieto. Mas enfim, então... Tudo que
aconteceu pra trás da vida do seu personagem impacta no que ele é hoje. Não menospreze isso, tá bom? Mesmo que você não conte esse passado para o seu leitor, porque tem muito disso. Ah, mas eu não vou contar pro meu leitor, então eu não preciso. Não, você precisa. Você precisa disso. Então, por favor, foco em ter esse passado para você, como autor, saber o que passar para o seu leitor e principalmente como isso vai impactar no restante da sua história.